Olá! No Momento TBT de hoje, recordaremos uma descoberta científica que deu início a uma nova época para a química e a física nuclear e revolucionou a medicina. Estamos nos referindo às pesquisas de Marie Curie, uma audaciosa, perspicaz e revolucionária cientista polonesa que descobriu e isolou os elementos químicos polônio e rádio, juntamente com seu parceiro, colaborador e esposo Pierre Curie. Maria Salomeas Sklodowska, a Marie, nasceu no dia 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, no Reino da Polônia, que na época era parte do Império Russo. Filha de um professor de matemática e de física e de uma diretora de escola, ela era a mais nova dos 5 filhos do casal. A sua infância foi bastante difícil, pois a sua família enfrentava dificuldades financeiras por ter perdido bens em apoio à luta pela independência da Polônia, então dominada pela Rússia czarista. Para agravar, Marie ficou órfã de mãe com apenas 10 anos. As dificuldades financeiras da família de Marie, aliadas ao fato de que, na Polônia, as mulheres não tinham acesso a uma carreira profissional e nem eram admitidas nas universidades, e que o mundo científico era essencialmente um domínio masculino, acarretaram na grande dificuldade de Marie em estudar. Apesar de toda essa situação, Marie, influenciada por seu pai, que era professor de física e de matemática, jamais desistiu de seus objetivos e seguiu seus estudos. Devido à dificuldade de ingressar e ser aceita em uma instituição, ela iniciou sua formação em uma universidade clandestina volante de Varsóvia e vivenciou o seu treinamento científico prático na mesma cidade. Em 1891, aos 24 anos, Marie foi para a França, seguindo sua irmã mais velha, Brownie Zovar, com o intuito de entrar na Universidade de Paris. Lá, ela se graduou em Física no ano de 1893, sendo classificada em primeiro lugar, e no ano seguinte se graduou em Matemática, sendo classificada em segundo lugar. Para custear seus estudos, nossa revolucionária trabalhava como governanta e professora. Foi também na Universidade de Paris que Marie conduziu seus importantes trabalhos científicos. Após ter se graduado, ela precisava de um laboratório para prosseguir suas investigações. E após ter várias tentativas frustradas de se inserir na academia, em 1894, um amigo a apresenta a Pierre Curie, um físico renomado, professor e pesquisador na Sorbonne, que além de lhe ceder espaço em seu laboratório e de reconhecer seu potencial e competência enquanto pesquisadora, conseguiu conquistá-la e foi igualmente conquistado pela sua personalidade ímpar. A partir de então, conhecida como Marie Curie, juntou-se a Pierre Curie, com quem construiu a sua família e partilhou sua vida e o amor pela ciência. Em 1896, Marie classificou-se em primeiro lugar em um concurso para ensinar física para estudantes do sexo feminino. Uma das grandes contribuições de Marie foi o desenvolvimento da teoria da radioatividade.
Esse termo foi criado pela própria pesquisadora, que descobriu que era possível medir a força da radiação do urânio, na época utilizando um equipamento criado por Pierre. Marie descobriu ainda que a intensidade da radiação era proporcional à quantidade de urânio ou de tório no composto, e que a habilidade de emitir radiação não dependia da disposição dos átomos em uma molécula. Em vez disso, tratava-se de um fenômeno do interior do próprio átomo. A radioatividade é o fenômeno pelo qual um núcleo instável busca sua estabilidade através da emissão espontânea de partículas subatômicas ou de ondas eletromagnéticas, como é o caso dos raios gama e dos raios X. Toda radiação que é emitida interage com a matéria, e essa interação pode ser danosa, causando mutações no DNA que levam, por exemplo, ao desenvolvimento de neoplasias. Mas também pode ser aproveitada na medicina para fins terapêuticos e diagnósticos, ou ainda na agricultura e alimentação para descontaminação de produtos alimentícios. Os raios-X haviam sido descobertos em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, conforme relembrado no episódio 15 da nossa primeira temporada. Em 1896, o físico francês Henri Becquerel descobriu que o urânio emitia uma radiação espontânea, não ligada à fosforescência, de natureza desconhecida, que ele chamou de raios urânicos. Os raios urânicos envolviam energia que parecia ser criada a partir do nada, sugerindo uma violação da primeira lei da termodinâmica, segundo a qual a energia pode ser transformada, mas jamais criada ou destruída. Segundo Marie, a falta de compreensão da época sobre os raios urânicos, a falta de bibliografia sobre o tema e o fato de ser esta uma questão completamente nova a estimularam na escolha do tema da sua tese de doutorado. Então, Marie prosseguiu seu trabalho no laboratório de Pierre Curie, onde desenvolveu a sua tese sobre os raios urânicos, a radiação emitida pelo urânio de Becquerel. No ano de 1897, nasceu Irene, filha de Marie e Pierre, que seguiu na carreira científica. Em 1898, Marie reuniu amostras de todos os compostos químicos e minerais que teve acesso na École Normale Supérieure e no Laboratório de Química de La Sorbonne, para estudá-los quanto à capacidade de emitir radioatividade. Seus resultados revelaram que todos os sais de urânio eram radioativos e que a pechblenda proveniente e o fosfato de urânio natural eram mais ativos que o urânio metálico. Diante disso, Marie concluiu que estes minérios poderiam conter um elemento bem mais ativo que o urânio. Em seguida, o casal Curie, com a ajuda de Gustave Bémon, professor de química na École de Physique e Chimie de la Ville de Paris, isolou esses dois novos elementos. Ao primeiro, 330 vezes mais radioativo que o urânio, o casal chamou de polônio, em homenagem à terra natal de Marie. Em seguida, de julho a novembro de 1898, o casal se afastou das pesquisas para cuidar da saúde. Sentiam um cansaço inexplicável, estavam frágeis e ficavam constantemente doentes, além de sentirem dores. Pierre achava que estava com reumatismo, enquanto Marie tinha fortes dores nas pontas dos dedos que apresentavam rachaduras sempre que ela manipulava as soluções purificadas. Eram as consequências da radioatividade cujos perigos ainda eram ignorados pelos dois. No retorno à pesquisa, o casal descobriu o segundo elemento, ao qual chamaram de rádio, uma substância 900 vezes mais radioativa que o urânio. Em dezembro de 1903, Marie defendeu a sua tese de doutorado intitulada Pesquisa em Substâncias Radioativas na Universidade La Sorbonne, em Paris, e recebeu menção honrosa pela sua defesa. Ainda em 1903, Marie recebeu o Prêmio Nobel da Física pela descoberta da radioatividade natural, dividindo esse prêmio com o seu marido, Pierre Curie, e com Henri Becquerel. Em 1904, nasce a segunda filha do casal Curie, Eve. Em abril de 1906, Marie perde o seu Pierre, aos 47 anos, vítima de atropelamento por uma charrete. Em 1911, Marie se vê envolvida com um colega de trabalho, o físico Paul Langevin, que era casado.
O romance dos dois veio a público através da esposa dele e o escândalo foi tamanho que Marie se viu obrigada a sair de Paris e passou a viver escondida utilizando seu nome de solteira. É em meio a toda essa tempestade que a Academia Sueca lhe concede o segundo prêmio Nobel, dessa vez em Química, em reconhecimento pela descoberta do rádio e do polônio. A descoberta do rádio e do polônio colaborou para que, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, Marie canalizasse as suas energias para desenvolver uma rede de aparelhos de raio-x, unidades de radiografia móveis que ela levou pessoalmente ao fronte francês para ajudar no atendimento médico aos soldados feridos nos hospitais de campanha. Sob a direção de Marie, foram conduzidos os primeiros estudos para o tratamento de neoplasias usando isótopos radioativos. Em 1909, ela aprovou, junto ao governo francês, a verba para a criação do Instituto Rádio, inaugurado em 1914 e mais tarde renomeado Instituto Curie. O tratamento com rádio era feito com aplicadores externos, como moldes de cera impregnados com rádio, para aplicação direta sobre o tumor. Era o nascer da radioterapia. Mais tarde, o tratamento evoluiria para a colocação de fontes de rádio no interior do organismo, utilizando agulhas para irradiação de tumores, conhecido como endocuriterapia ou braquiterapia. Marie Curie morreu em Saint-Sélémon, na França, no ano de 1934, aos 66 anos. A causa de sua morte foi anemia aplástica e leucemia gravíssima, em virtude da exposição à radiação durante sua pesquisa científica e seu trabalho radiológico em hospitais de campanha na Primeira Guerra Mundial. Até hoje, as anotações e as coisas deixadas por Marie só podem ser manuseadas com proteção, devido à radiação que continuam emanando. Marie Curie foi a primeira mulher a fazer doutorado na França, a primeira mulher a lecionar na Sorbonne e a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel. Até hoje, é a única mulher na história que ganhou 2 prêmios Nobel e a única pessoa a ser premiada pelo Nobel em 2 campos científicos diferentes. Marie foi uma mulher forte, uma mente brilhante. Amou, viveu, lutou, escreveu a sua história sem jamais ter se dobrado ao machismo e às dificuldades da época. Foi pioneira na luta contra as dificuldades do ser mulher. Venceu os olhares de uma sociedade preconceituosa e misógina que atentou inclusive contra a sua dignidade. Foi protagonista de uma resistência revolucionária que contribuiu na conquista do lugar de fala para nós mulheres. Marie Curie mudou a ciência, mudou os rumos da medicina, mudou a sociedade, mudou o mundo.